tarde, porque eu tô gravando de tarde, mas bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então, vamos para mais uns relatos? Achei mais alguns relatos para contar para vocês. E vamos, sem muita palavra, vamos começar. Eu pesquisei bastante, gente, vocês não entendendo o quanto eu pesquisei relatos para trazer para vocês. Porque eu amo relatos, eu amo assistir relatos e contar relatos agora. Então vamos lá. Essa é uma das histórias. Perdão, é porque essas histórias não são minhas. Quando eu disse minha, não é eu, tá? Esta é uma das histórias da minha avó. Quando ela tinha 8 anos de idade, naquela época o casamento era muito comum. O casamento infantil era muito comum. Havia uma garota na aldeia dela que se casou com 13 anos. Foi um casamento arranjado. Naquele tempo, esse era o único tipo de casamento que as pessoas aceitavam. É uma coisa horrível. Imagina só você casar com uma pessoa que você não sente atração. Mas essa garota tinha um namorado na escola. Ela se relacionava com ele e os dois eram loucamente apaixonados. A aldeia inteira sabia deles. Eles já haviam sido flagrados muitas vezes andando juntos pelos campos e perto do riacho. Um dia, o pai dela os viu de mãos dadas perto do lago. Lascou. Ele ficou chocado, não porque não soubesse, mas porque agora tinha visto com os próprios olhos. Todos na aldeia sabiam do relacionamento, mas ninguém ousava dizer uma palavra ao pai dela, porque ele era poderoso naquela região, muito poderoso, do tipo assustador. Alguns dizem que ele era um líder, outros dizem que ele era psicótico, especialmente por causa de sua influência política. Nesse mesmo dia, bem na frente da garota, o pai dela espancou o rapaz até a morte. Isso é um demônio, gente. Acabou com um amor puro, verdadeiro, por causa que ele queria que ela casasse com alguém que ela não amasse. Ela gritou e implorou para que ele parasse, mas ele não ouviu. Então, com a ajuda de seus homens, ele enterrou o garoto ali mesmo. Isso é uma coisa muito curiosa, que nessas épocas mais antigas, as pessoas conseguiam matar os outros, esconder o corpo, ainda mais gente poderosa, e não dava em nada, porque não tinha essa história de IML, blá blá blá. As pessoas morriam, às vezes enterrava. Eu vejo a história que o povo enrolava numa rede, levava numa rede e enterrava. E não tinha documentação nenhuma. Até mesmo certidão de nascimento não é muito confiável dessa época. Tem gente que diz que tem 100 anos, mas não. Na época que foram registrar, botaram que a criança era mais velha já. Mas enfim, bora lá, continuar. Ele enterrou o garoto ali mesmo. No dia seguinte, o pai arranjou o casamento dela com um homem na casa dos 20 anos. E assim, tudo mudou. A noiva simplesmente morreu na noite do casamento. Ninguém soube como. Ela simplesmente caiu morta. O quarto dela foi trancado para sempre. Mas os vizinhos afirmavam que ainda viam uma noiva com um vestido vermelho penteando o cabelo na varanda à noite e cantarolando uma canção antiga. Alguns meses depois, o pai desapareceu daquela mesma casa. A mãe disse. A mãe dele, do diabo, disse: minha neta de vermelho o levou. Ela disse que estava sozinha. A minha avó ainda se recusa a olhar para... Não entendi. Minha avó ainda se recusa a olhar para... Tem alguma coisa aqui de casamento depois do pôr do sol.
Esse incidente foi tão horrível que os moradores da aldeia pararam de sair de casa após o anoitecer. Para acalmar o espírito dela, construíram um templo em nome dela e de seu amado. E toda lua cheia ofereciam flores naquele templo. Depois disso, dizem que o espírito dela parou de vagar. Até hoje, muitas pessoas na aldeia da minha avó ainda deixam flores lá. E alguns dizem que é uma maldição. Se não fizerem a oferenda, ela ficará com raiva e a aldeia sofrerá a destruição. Uau, bem... Como é que eu posso dizer? Parece uma história assim, essas histórias de fundo do cemitério, sabe? Essa vibe Gugu. Essa vibe daria muito a história das lendas urbanas do Gugu. Então vamos comentar um pouquinho, gente. Eu achei linda, tipo, porque ela voltou como um espírito toda de vermelho e ainda levou o pai pra se vingar. Ela fez o quê? Uma coisa certa. Se vingou. Já que ela estava morta, ela tinha esse direito de se vingar, né? Eu gostei muito da história. E já o pobre do garoto não aconteceu nada, né? Seguiu, morreu, ó. Seguiu. Ela não, ficou aqui. A pobrezinha ficou com um rancor, um remorso aqui dentro do FDP e do pai dela. Vamos pra próxima história agora, gente. Essa aqui foi muito boa, gostei bastante. Como é o nome dessa história aqui? Parece que é longa. Manterei anonimato do meu amigo e de sua família nesta história enquanto descrevo um dos episódios mais horríveis que presenciei. Tudo aconteceu entre 2014 e 2015, enquanto eu cursava engenharia. Nada do que vou descrever é exagerado, e os incrédulos podem continuar zombando e seguindo com suas vidas. Eu não me importo. Mas, se você tiver ao menos 1% de compaixão, tente sentir o horror vivido pela família do meu amigo, especialmente por sua irmã mais nova, com quem tudo aconteceu. Antes de começar, eu gostaria de contextualizar. Antes do acidente, eu era completamente cético em relação à existência do sobrenatural. Considerava fantasmas como fantasmas da mente e era um idiota presunçoso que fingia poder andar e dançar em um cemitério à meia-noite e sair ileso. Entretanto, esse incidente me mudou completamente e me fez perceber que existe uma dimensão que nós, meros humanos, não vemos nem compreendemos. E é melhor ficarmos longe dela. Então, eu conheci um cara na faculdade e nos tornamos muito amigos. Ele era daqui e vinha de uma família razoavelmente bem de vida. O pai dele trabalha em uma empresa estatal, ocupando um cargo importante. E ele tem uma irmã mais nova que estava na 6ª série em 2013. Ela é o foco desta história. Menciono o contexto familiar para enfatizar que a família dele não é composta por pessoas pobres e sem instrução que acreditam cegamente em fantasmas. Eles são pessoas instruídas e bem-sucedidas, que tinham recursos até para ir ao Apolo para que a filha fosse examinar. Eu costumava visitar a casa dele com frequência e me dei muito bem com a família. A irmã dele era uma criança muito fofa e extrovertida. Ela me lembrava muito do meu irmãozinho. Em uma dessas visitas, ela estava muito indisposta. Fui vê-la e notei uma marca estranha na testa dela. Parecia que alguém tinha apagado uma bituca de cigarro ali. A marca era muito feia. Então, perguntei a um amigo o que era. Ele disse que essa marca aparece no mesmo lugar todo mês e desaparece em um dia, como se nunca tivesse existido. Muito estranho, não é? Foi o que pensei. Eu perguntei mais aos pais. Eles disseram que também não tinham certeza, mas a marca permanecia principalmente depois de cada noite de lua nova, e depois disso ela ficava se sentindo muito mal, por um dia ou dois, até a marca desaparecer. Ela ficava fraca e sempre falava sobre um sonho. Em seu sonho, ela dizia, um homem desfocado aparecia e lhe contava a mesma coisa,
em uma voz muito profunda e lenta: "Dê-me sua mão e venha comigo. Não há nada reservado neste mundo." A essa altura, eu já estava completamente perplexo, mas os pais, como todos os outros pais, eram ignorantes. Eles não queriam ligar os pontos. Bem, era uma escolha deles. Meu amigo e eu deixamos por isso mesmo. Mas a mesma coisa continuou acontecendo com ela, até que no ano de 2015 a situação piorou muito. Por quase um ano, todos nós, incluindo os pais dela, ignoramos a marca, o mesmo sonho e até mesmo o fato de que isso acontecia depois de cada noite de lua nova. Em outubro de 2015, 10 anos atrás, houve uma festa na casa do meu amigo e todos ficaram acordados até tarde, inclusive a menina. E adivinhe só? Era noite de lua nova. Ó, aqui não é lobisomem não, que tem que ter medo da lua cheia, que é medo da noite de lua nova. Depois que os convidados foram embora, por volta das 2 ou 3 da manhã, a menina começou a se sentir muito mal. A mãe tentou consolá-la, mas ela insistiu que precisava dormir e diante da mãe, seus olhos se fecharam. A mãe colocou-o no sofá e meu amigo e o pai dele se juntaram a ela, tentando acordá-la vigorosamente. Sacudiram-na, mas ela se recusou a acordar completamente e fechou o punho com força. O meu amigo tentou abrir o punho dela, mas parecia que uma menina de 12 anos havia desenvolvido uma força sobrenatural. Depois de muita luta, quando ele finalmente conseguiu, todos ficaram completamente estupefatos com o que viram. A menina tinha mais de 20 cortes verticais, como lâminas, na palma da mão. E diante de todos, em questão de minutos, aquela mesma marca de cigarro apareceu em sua testa. Não havia como aquilo ter acontecido, e a família entrou em pânico. O meu amigo imediatamente me enviou a foto da palma da mão e me contou todo o incidente, pois eu estava na faculdade. Desculpe, eu não vou mandar a foto, pois não quero ser associado a nada disso. Em seguida, vieram as visitas aos hospitais. Primeiro tentaram os hospitais locais, onde todos os médicos os ignoraram, como qualquer outro daqui faria. Alguns até riram da história. Derrotados, foram até o Hospital Apollo e tiveram que enfrentar o mesmo tratamento humilhante por parte dos médicos, já que ninguém acreditou na história deles. Finalmente, depois de muita insistência e consultas com amigos e parentes, eles descobriram um lugar onde práticas ocultas são realizadas. Com muita relutância, correram para esse lugar e até meu amigo os acompanhou. Após receberem as orientações, consultaram um baba experiente, que examinou a menina atentamente e contou a história mais terrível que uma família poderia ouvir da sua filha. Ele disse que a menina, sem saber, pisou num objeto sagrado 2 anos antes e libertou um demônio que se apegou a ela desde então. Esse demônio quer sugar sua alma, e é ele quem aparece em seus sonhos nas noites de luas novas. Ele disse que precisaria realizar uma espécie de exorcismo nela e que ela deveria usar um pingente de cordão vermelho com bronze para impedir que demônios como esse a possuíssem novamente. Ele disse que a menina tem uma força de vontade muito grande, que manteve por tanto tempo, pois que continuou dizendo não em seus sonhos. Se ela tivesse uma força e vontade fraca, talvez nem estivesse mais viva. Quer dizer que o troço estava no sonho dela, dizendo para ela sair desse mundo, e ela dizia não, mas se ela tivesse dito sim, ele ia pegar a alma dela
Que horror! O homem disse que qualquer resistência do mundo exterior enquanto o demônio se manifesta resulta em danos físicos à menina. Os cortes verticais, semelhantes a lâminas na palma da mão, eram uma consequência disso. Os pais ficaram atônitos e disseram ao Baba que fizesse o que quisesse, contanto que salvasse sua filhinha. Ele realizou alguns rituais e recitou mantras. E tudo correu muito bem, sem arrepios, sem lutas contra demônio, nada. Meu amigo testemunhou tudo isso e agradeço a ele por ter compartilhado tudo comigo e pedido confidencialidade. Depois disso, as marcas já não apareceram. O homem misterioso dos sonhos já não apareceu. Os cortes na mão ou na testa não apareceram e nem mesmo sua doença. É estranho ouvir essa história de um cara moderno do século XXI, não é? Mas tudo o que foi escrito acima é verdade. E para aqueles que ignoram a outra dimensão, por favor, reconsiderem antes de trazer afirmações mal informadas. Não tenha certeza de nada até experimentar por si mesmo. Cuide-se, pessoal. Que relato icônico. Teve um fim triste. E não teve um fim triste. Teve um fim feliz. A garotinha estava com um encosto, né? Um demônio queria a alma dela e estava vindo nesses sonhos, esperando uma brecha, esperando ela dizer sim, ou se tem uma mente fraca para que ele adentrasse uma dimensão mais profunda dela. Mas a sorte é que ela era forte. E acharam esse cara, que é um tipo de curandeiro, né? Que fez esse exorcismo. E o demônio não resistiu. O demônio não se segurou nela. Simplesmente aceitou e ia embora. Era um demônio fraco, talvez, alguma coisa assim. Muito interessante essa história. Por hoje, já tá 17 minutos aqui de relato. Se você tiver um relato, é só você mandar nesse e-mail que está aqui embaixo. Só você clicar aqui na descrição, no título, que vai descer aqui a descrição. Você vê o e-mail e manda lá, tá certo? Então acho que foi isso. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo de relatos ou creepypastas. E até a próxima. Tchauzinho.